Boa noite, queridos e amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Jovens com Deus. Hoje, nessa quinta-feira, pessoal, mês de abril já está indo embora, se aproximando o meio do ano de 2026. E hoje é um dia de comemoração, porque no Evangelho de hoje, em João 6, versículo 44, o Senhor fala: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o atrair. Então, se nós estamos aqui reunidos, é porque o Senhor, o nosso Pai, nos atrai. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui. Boa noite, Givaldo, boa noite, Pablo, boa noite, Brendo. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Se nós buscamos o Senhor, é porque Ele nos atrai. Ninguém vai ao Filho se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. É o Senhor a nossa salvação, é pelo Senhor que nós estamos aqui e nós somos agraciados. Então tenha certeza, se você busca forças no Senhor, se o Senhor te atrai, se você para a sua vida para buscar a melhor parte, é porque é o Senhor que está te convidando. Não é uma iniciativa tua, não é uma iniciativa do teu coração carnal, não é uma iniciativa tua de ser humano. Se nós buscamos o Senhor, é porque o Pai nos atrai. E assim, nós vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em João 6, do 44 ao 51. Nos sentindo felizes e privilegiados, porque é o Senhor que nos atrai para Ele. Então, como filhos e filhas desse Pai que nos ama tanto, vamos ler hoje o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. Boa noite quem está chegando, Eduardo, divulga Teresópolis, Felipe. Que Deus abençoe vocês e suas famílias, sejam muito bem-vindos. Juliana, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Então nós que separamos um tempo da nossa vida para escolher a melhor parte, que é estar na presença de Deus, devemos nos sentir privilegiados, porque é o Senhor, é o Pai, o Criador do universo, quem criou o ouro e a prata, quem criou os seus pais, quem criou os seres humanos, quem criou o dinossauro, quem criou o planeta Terra, quem criou a Via Láctea, quem criou tudo isso, todo mundo, toda a nossa galáxia, é Ele que te escolhe para conhecer a palavra dele no dia de hoje. É Ele que te escolhe, é Ele que te atrai para o Filho, para Jesus Cristo. Esse evangelho foi escrito 1 ano antes da paixão do Senhor. 1 ano antes dele morrer, Jesus já dizia que isso ia acontecer. Esse é o meu pão, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. 1 ano antes, Jesus já falava que ele seria ele mesmo
a sua carne, o seu sangue, que ia ser derramado para a salvação da humanidade. Então, nós devemos nos sentir privilegiados. O Senhor primeiro nos atrai a Ele e ainda envia o seu Filho para que Ele desse a sua vida. Se você não se sente amado ainda, se você ainda acha que falta alguma coisa na tua vida, meu irmão, minha irmã, tem um Deus que te ama, que te criou, e para a tua salvação, a salvação da tua alma, porque se você não sabe, você tem uma alma, para a salvação dessa alma, que vai viver, que vai estar por toda a eternidade, nós queremos que ela esteja diante de Deus. Para ela estar diante de Deus por toda a eternidade, Ele deu o seu Filho único pela salvação de todos os seres humanos que estavam fadados já à perdição eterna. E assim nós precisamos saber que o nosso Pai nos ama. Temos um Deus que nos criou, não estamos aqui por acaso, Ele nos atrai a Ele, é um privilégio para nós. E esse Deus nos ama tanto a ponto de morrer. A morte mais dolorosa, mais sangrenta, mais cruel da história da humanidade foi a morte do Filho de Deus. Imaginem isso. E por mim e por você, para nossa salvação. E assim o Senhor vem nos dizer: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é esse pão vivo que desce do céu. O Filho de Deus desceu do lado do Pai para se fazer presente na vida da humanidade. E Ele que passou 33 anos aqui resgatando, salvando corações, buscando corações para Ele, buscando adoradores, Ele continua buscando adoradores, atraindo adoradores para estarem ao lado dele, continuarem, estando na presença do Pai. Nossa alma que vem de Deus, que ela seja devolvida ao Pai. E para isso nós precisamos fazer essa escolha. Deus é tão bom, tão generoso, que Ele nos dá a escolha. Nós podemos escolher o caminho que nós vamos trilhar nesse mundo e a nossa alma, o caminho que nós vamos trilhar depois da nossa passagem tão breve, tão curta por esse mundo. Boa noite, Jeane. Boa noite, Hilary. Que Deus abençoe vocês. E Ele fala que é Ele mesmo o pão que desce do céu. E aqui, para que não morra todo aquele que dele comer. E assim a gente vê a beleza que é a nossa igreja. Seja você irmão católico, você irmão evangélico, a beleza que é a igreja lá na mesa da comunhão, no altar, o Senhor se faz presente. Todos os dias, em todas as igrejas, o Senhor se faz presente. Há um ano antes de Jesus ser crucificado, Ele já falava: e o meu pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ele já manifestava que Ele ia se passar e que esse pão que Ele deixou ia ser celebrado, e esse pão, que quem come desse pão não morre, para que não morra todo aquele que dele comer. E Ele institui a Eucaristia na quinta-feira santa, antes da sua paixão. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, que não percamos essa oportunidade de estarmos juntos com o Senhor. Ele que é esse pão que se faz presente no altar, na Eucaristia, no altar, seja você irmão católico, você irmão evangélico, que não percamos a oportunidade de comungarmos o corpo do Senhor. Que nós possamos honrar esse sacrifício tão grande de amor que o Senhor faz por nós. Boa noite, Júnior. Boa noite, Ingrid. Que Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por Ele instruído, vem a mim. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, querido e amado irmão e irmã, em que nós estamos perdendo nosso tempo aqui na Terra? Dá uma olhadinha para a tua agenda, para o teu dia de hoje, são 21 horas, então
vamos colocar que você dormiu 8, então mais ou menos às 13 horas aí do teu dia que você passou acordado hoje, o que você fez nessas 13 horas que você passou acordado nessa quinta-feira? Quanto tempo você pode e eu também posso ter desperdiçado enquanto o Senhor espera que nós estejamos atraídos a Ele, porque quem vai até Ele tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E é só Ele, esse pão da vida, que vai alimentar a nossa alma, o nosso coração, os desejos mais profundos do ser humano. Então, que nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo, aproveitar melhor a nossa vida para buscarmos essa comunhão com o Senhor. Que Ele preencha o meu coração, que Ele possa preencher o teu coração. E para isso, a gente precisa estar nessa mesa. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Como está a tua comunhão, a tua busca pela igreja? Tantas oportunidades que você tem de ir à missa, de ir ao culto, de estar na presença de Deus, e quanto tempo desperdiçado. Porque esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. O Senhor espera que nós possamos comer desse pão, que é o próprio Jesus que se faz presente no altar. E por que, meu querido e amado irmão ou irmã, você não está comungando deste pão? Esse é o pão que dá a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E este pão é o verdadeiro sangue, carne e sangue de verdade de Jesus Cristo. Não é linguagem figurada. É o corpo e sangue de Jesus que Ele entregou por nós. E lá na Quinta-feira Santa, Ele tomou o pão e falou para que nós fizéssemos a mesma coisa. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. E o Senhor espera que nós continuemos, passemos nessa vida comungando do seu corpo e do seu sangue. E muitas vezes, por preguiça, por vaidade, por medo, por vergonha, o inimigo é acusador. Então, o inimigo primeiro ele te tenta e depois ele te acusa. Ele te tenta primeiro, te leva a pecar. Depois que ele te faz pecar, ele te lembra que Deus é justo, Deus faz justiça. E aí, o que você faz? Você fica com medo, você fica com vergonha, você se sente acusado. E muitas das vezes o que nós fazemos? Nós ficamos com tanta vergonha que nos distanciamos do Senhor. E nos distanciamos desse corpo. E Jesus fala que quem crê em mim tem a vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente. Que nós possamos, no dia de hoje, nesse final de semana que já se aproxima, buscarmos ter mais tempo, dedicar mais a nossa vida, pensar nos benditos 13 horas que a gente teve nessa quinta-feira, como que eu gastei o meu dia. Porque você pode ter perdido essa quinta-feira, eu posso ter perdido essa quinta-feira. Porque conforme nós nos distanciamos do Senhor e perdemos tempo de vida, é menos tempo que nós passamos com o Senhor. É menos uma oportunidade que nós temos de demonstrar que nós queremos passar a vida eterna junto dele. Imagina só se a gente... É intimidade para a eternidade. Se a gente nunca quis ter intimidade com Deus no nosso tempo de vida, como que a gente vai querer ter uma eternidade no céu? Se a gente fizer uma pesquisa pela rua e perguntar quem quer ir para o céu, quem quer ir para o inferno, todo mundo vai falar que quer ir para o céu. Mas o que você quer fazer no céu? Se é estar junto de Deus, e Deus se faz presente como este corpo presente na igreja, no altar. E se a gente nunca manifesta interesse de estar junto de Deus, de comungar desse Deus, então que possamos usar o nosso tempo. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Que nós possamos usar o nosso tempo para estar presentes junto de Deus, junto do seu altar. Porque como querer passar uma vida eterna junto de Deus, se aqui na terra, a vida eterna junto de Deus, se aqui na terra a gente não manifesta nem um pouco esse interesse
não manifesta interesse, responsabilidade, compromisso com o Senhor e como querer morrer e ir para o céu. Então, querido e amado irmão e irmã, o inimigo usa, das redes sociais, das influências, dos influencers, para nos dizer que não tem um dia depois de amanhã, que não tem isso, morreu e acabou, já era. Não é assim, querido e amado irmão e irmã. Tenha certeza, temos muitas provas e temos a palavra de Deus que nos fala da vida eterna. Todas as vezes que você puder ficar em dúvida, que você caso venha ficar em dúvida de, mas será que existe isso mesmo? De céu, de inferno, vida, depois daqui, acabou nesse plano terreno aqui, os vermes vão comer o corpo e em um mês já acabou isso aí tudo e a história está terminada. Não é assim. É o inimigo também que te leva a pensar dessa forma, mas o Senhor nos fala hoje no seu Evangelho. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Esse é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então o Senhor fala de viver eternamente, de vida eterna, que Ele é o pão, que quem come dele vive eternamente. Então tenha certeza, tem o espaço eterno. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar diante desse Deus Todo-Poderoso. Boa noite, Ju. Boa noite, Cris. Que Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindas. Que Deus abençoe vocês e as suas famílias. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, que possamos ter consciência da nossa responsabilidade, nosso compromisso para com a nossa própria alma. O nosso maior compromisso nessa vida é devolver a nossa alma para Deus. E ainda levar as almas que a nós foram confiadas, a nossa família, o teu marido, tua esposa, os teus filhos, teus pais, eles também precisam de você. Precisam de você como um instrumento para resgatar essas almas para o Senhor. Porque nós que estamos aqui buscando e conhecendo a palavra de Deus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Se nós estamos aqui buscando a palavra de Deus é porque é o Pai que nos atrai a Ele. E temos a responsabilidade de levar essa palavra também para os nossos irmãos, para aqueles que amamos. E assim, vamos fechando essa noite de hoje, essa quinta-feira, agradecendo a Deus pelo dia, por Ele nos atrair, por Ele nos acolher. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, nossas famílias, que as suas palavras nos deem a graça da conversão do nosso coração e que cada dia mais possamos nos debruçar em ter esse compromisso com o Senhor, em estar diante da sua mesa, do seu altar, para comungarmos desse corpo. E se porventura você está impossibilitada, busque o teu padre, o teu pastor, para buscar a confissão e essa reconciliação com o Pai que nos atrai para Ele. E assim vamos rezar a oração do Pai Nosso para concluirmos o nosso programa de hoje com a graça de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira de Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, a você e a toda a sua família, e até amanhã, com a graça de Deus. Beijo para vocês.